Olá, começa agora o Direito Sem Fronteiras. O tema de hoje, o desaparecimento de pessoas. O que fazer após o sumiço de um ente querido? Como trabalham as organizações que se dedicam exclusivamente às buscas? E que providências tomar quando o Estado é o responsável? O nosso convidado de hoje é o professor de Direito Internacional e doutor em Relações Internacionais, Cícero Krupp da Luz. Antes, eu convido a você, amigo da TV Justiça, a acompanhar uma reportagem sobre o tema da semana. 24 de março de 1976. A Argentina sofre um golpe militar. É o início de uma ditadura que só terminaria 7 anos depois. Durante esse período, centenas de crianças foram arrancadas dos pais que se insubordinavam ao sistema. 23 de dezembro de 1995, véspera de Natal. Fabiana Esperidião da Silva, de 13 anos de idade e distante apenas 120 metros da casa dos pais, em São Paulo, desaparece. A dor da falta de informação, do crescimento à distância, do ato brutal da separação, motivaram movimentos particulares de busca, que com o tempo ganharam força e muitos casos de sucesso. É assim com a ONG A Voz da Praça de Maio, que luta para localizar os netos sequestrados durante a repressão política sofrida pela Argentina no final da década de 70. Até hoje, 115 daquelas crianças, agora já mulheres e homens adultos, puderam reencontrar as famílias biológicas através do trabalho da associação, que ganhou esse nome, por sinal, porque elas marchavam com fraldas de pano nos cabelos em torno do obelisco da Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino. As avós conseguiram o apoio do governo e ganharam repercussão mundial. Com o mesmo ímpeto de reencontrar a filha Fabiana, Ivanise Esperidião da Silva criou a Associação das Mães da Sé, que se tornou a maior associação brasileira de busca e apoio às famílias de desaparecidos. Elas se reúnem a cada 15 dias na Praça da Sé, em São Paulo, numa manifestação silenciosa para chamar a atenção da sociedade e das autoridades. A organização tem cerca de 5.000 pessoas desaparecidas em seu banco de dados e mais de 4.000 já foram encontradas, inclusive no exterior. Nós tivemos uma garota de 17 anos que foi levada para a Espanha e ela foi levada para ser usada para o tráfico de pessoas, onde era usada sexualmente, e nós já encontramos 2 anos depois. Inclusive, ela estava grávida quando nós a localizamos no centro de Madrid. E o outro caso foi uma criança que foi levada pelo pai e que nós a encontramos na China. Foi um processo que demorou 1 ano e meio, né, tramitando entre as autoridades brasileiras e as autoridades chinesas para poder fazermos o recâmbio dessa criança para a mãe aqui no Brasil. O trabalho é incansável. 19 anos depois do desaparecimento da filha, Ivanise segue firme no propósito de reencontrar Fabiana. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. E a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora que ele possa acontecer. Porque o dia que eu perder a esperança, eu morro. Só é possível apenas imaginar a dor que passam os familiares de uma pessoa desaparecida. Nesse sentido, acho que só se pode acreditar que a dor, seja qual seja o tipo de desaparecimento, ele é um só. Mas há diferenças entre os tipos de desaparecidos, conforme nós vimos nessa reportagem, né, doutor? É verdade. Bom, a diferença que a gente observa, assim, dentro da perspectiva técnica, jurídica, né, é que o desaparecimento forçado, que a gente estava observando no começo da reportagem, ele tem uma especificação quando a gente pensa sobre a ação do Estado nesses crimes, né? Quer dizer, são agentes do Estado ou são agentes com conivência do Estado que estão agindo para o desaparecimento dessas pessoas. Particularmente essa questão de desaparecimento forçado de pessoas,
A gente tem realmente casos muito graves na América Latina dentro de uma perspectiva das ditaduras que aconteceram, né, no século passado, em especial na Argentina. A gente teve, vocês passaram até mesmo as imagens, né, do ex-presidente e ditador Videla, né? É tão grave essa questão na Argentina, né, que se imagina que entre 13 e 30 mil pessoas foram desaparecidas. E por que e quando perguntavam a ele, né, sobre essa questão, ele dizia que não havia nenhuma pessoa havia sido assassinada na Argentina, apenas desaparecida. Isso já diz um pouco do que qual é o objetivo dessa forma de crime, principalmente perpetuado por o Estado, né? É principalmente evitar qualquer tipo de oposição política, evitar qualquer tipo de revolta e até mesmo não ter os corpos, não ter os restos mortais como os mártires, como acontecia ou como poderia acontecer. Nos crimes de desaparecimento civil ou desaparecimento entre particulares, o que nós observamos normalmente são crimes correlatos com o tráfico de pessoas, né? O tráfico de pessoas no mundo, ele normalmente envolve 3 questões, né? O tráfico para escravizar as pessoas, que é relacionado ao trabalho, o tráfico com o objetivo de prostituição e também o tráfico de órgãos é uma questão importante. Às vezes o tráfico de crianças está relacionado com alguma dessas questões, com adoção, sequestro internacional, e algo ainda mais estranho, né, dentro de uma particularidade quando a gente pensa num ente familiar, existe a questão da subtração de incapaz, que é, como relatou também na reportagem, a questão quando um pai que teria e tem a tutela de um filho leva, o transporta, suposta boa-fé para passar férias ou para fazer uma viagem e nunca mais retorna, né, para as pessoas, para a sua família, e às vezes até mesmo se valendo de uma fraude à lei que os diferentes legislações domésticas às vezes fazem com que seja difícil a extradição entre os 2 países para recuperar essa criança, né? Além dessa primeira divisão que nós podemos fazer do crime praticado pelo desaparecimento, que é ocasionado por conta de atitude do Estado, geralmente a identificação com situações de estados totalitários, e dessa situação dos desaparecimentos civis. E aquela situação em que, quando você tem um Estado democrático, mas agentes do Estado são acusados ou são responsáveis pelo desaparecimento. Talvez o caso mais recente e mais comentado na própria mídia no Brasil seja o caso Amarildo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Como se classificaria uma situação como essa? Perfeito. Então, o Tribunal Penal Internacional, que foi instituído em 98 e foi ratificado pelo Brasil e está na nossa Constituição Federal, ele também tipifica o desaparecimento forçado como um crime praticado pelo Estado, pelos seus agentes. Isto mesmo em regimes democráticos, como no caso, eu acredito, no Amarildo. Nesse caso, a gente tem que pensar, e isso motivou o Congresso Nacional a esse ano, inclusive ainda já foi aprovado pelo Senado e está agora na Câmara dos Deputados, um projeto que prevê que todo o crime praticado por agentes do Estado, então, seja um tipo penal, porque nós não tínhamos esse tipo penal ainda. Era sempre sequestro, ocultação de cadáver, privação de liberdade. A gente tinha que, na verdade, alocar esse crime dentro de uma perspectiva do nosso tipo penal. Agora, eu imagino que nesse ano, no próximo, nós já vamos ter um tipo penal específico para esse tipo de crime. E veja só, o caso Amarildo, ele é interessante porque foi a esposa do Amarildo, né? Ela nunca desistiu, dizendo que o Amarildo não era um traficante, que ele era um ajudante pedreiro. Depois a mídia conseguiu imagens do Amarildo entrando num carro de polícia e desaparecendo. E aí, de repente, começou toda essa questão. E também por 2 questões. Uma, porque a esposa dele e a família dele nunca desistiram. E a segunda questão importante é que, aparentemente, é porque ele era um ajudante pedreiro. Mas ele poderia ser um suposto criminoso, poderia ser qualquer pessoa dentro do nosso Estado democrático de direito, não pode simplesmente desaparecer pelo aparato do Estado, né? O senhor já falou a respeito justamente da questão do papel da família, eu gostaria de voltar nesse ponto, mas antes ainda existe uma outra questão que me parece importante sobre esse ponto de vista da legislação, inclusive internacional, e o papel do Estado e dos seus agentes. O professor falou a respeito da situação desse período de transição, como o professor chamou, mas nós temos uma situação também internacional, que é o caso dos Estados Unidos e os prisioneiros de Guantánamo. Sim. Embora tenha havido já uma alteração legislativa
do ponto de vista dos Estados Unidos, mas há um período bastante significativo em que até, eu lembro que na época havia até a expressão relativismo cultural da utilização da tortura. Sim. Então, como fica nessa perspectiva o papel de, numa democracia estabelecida, alegando-se um estado de exceção e agentes do Estado estarem fazendo com que pessoas desapareçam, como no caso da guerra contra o terror, com o argumento que foi utilizado. É possível se falar com relação a esse tipo de situação? A questão de Guantánamo é uma das questões realmente de maior vergonha dentro da comunidade internacional, assim, é absolutamente inaceitável, né? E a gente tem os Estados Unidos como país e força hegemônica mundial, ele se vale certas vezes de alguns argumentos, e um dos argumentos que desde 2001 tenham sido por mais vezes utilizados é a questão do medo e terror como manutenção do status quo para qualquer tipo de discurso dentro do cenário internacional. A gente poderia, e eu até acho estranho, porque quando os Estados Unidos vai atrás dos seus inimigos e por vezes então captura alguns deles, como Osama Bin Laden, então que aparentemente realmente era uma pessoa extremamente perigosa, ele realmente estava por trás de uma organização criminosa, mas ali é o exemplo de desaparecimento forçado de um crime, porque na verdade o que acontece? Eles invadiram o espaço aéreo, subtraíram uma pessoa, nunca devolveram o corpo para os seus entes, para qualquer tipo de... como se normalmente deve fazer, né? Na verdade, a captura de uma pessoa deve se levar a um processo, encaminhamento, o processo devido legal, não foi encaminhada, a pessoa foi assassinada e os seus restos mortais nunca foram encontrados. E isso tem um motivo. Isso é tão grave que, na verdade, o início propriamente dito, desaparecimento forçado por agentes do Estado, se dá em 1941, com um decreto chamado Noite Neblina de Hitler, em que ele leva 7.000 judeus para um campo de concentração e que, como ele não queria novamente ter mártires judeus nos seus países de origem, ele desaparece com as pessoas, ele as extermina e nunca mais dá notícia. A negativa da informação sobre os restos mortais, o que aconteceu, toda essa trajetória, que é muito importante dentro daquilo que a gente está falando até mesmo do tamanho da dor das pessoas que ficam, né? Ela se inicia ainda com Hitler, então, num país neonazista, é uma das questões mais batidas como horrores do século XX, e a gente tem um dos países que aparentemente foi um país liberal, democrático, e que está sempre tentando reproduzir um papel importante das relações internacionais, fazendo justamente o contrário. Vou pedir só um tempinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para continuar essa conversa daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Vem aí o 9º Congresso Ibero-Americano de Regulação Econômica e Serviços Públicos. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de novembro, em Brasília. Informações e inscrições no site www.direitodoestado.com.br ou pelo telefone 0800 707 5246. O Direito Sem Fronteiras está de volta. A conversa hoje é sobre o desaparecimento de pessoas. E falamos a respeito de diversos aspectos, até classificações que existem com relação a esse tipo de situação, que infelizmente é uma realidade bastante presente. Como a legislação internacional tem acompanhado esse problema? O professor fez uma referência, inclusive, às pessoas desaparecidas durante o período da Segunda Guerra Mundial. E, detalhe, desaparecimentos assim, aos magotes. A própria Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela gerou impactos significativos na própria legislação do ponto de vista internacional no que se refere aos direitos humanos. Em relação a essa situação, também aconteceu assim? Sem dúvida, sim. As pessoas às vezes têm um certo pessimismo a respeito do direito internacional e acreditam que, enfim, que não funciona, que é só um direito, né, mais abstrato, que ele não é tão rigoroso quanto o direito interno. Mas é que a diferença histórica da formação do direito internacional ela é muito gritante, se a gente for ver, né? Como tu bem falaste, a partir de 1945, a gente tem uma mudança radical a respeito do número de atos internacionais, tanto multilaterais quanto bilaterais, o reforço e a autoafirmação de uma série de organizações importantes, como a Organização das Nações Unidas, e alguns atos, principalmente a partir da década de 90, e se a gente for observar mesmo, né, até mesmo o número de estados que aderiram às Nações Unidas de 1945 até hoje
aumentou exponencialmente, a gente sai de 50 estados soberanos para hoje 193, e com a maioria dos estados realmente aderindo a essas convenções, e a gente também tem um aumento dessas legislações que vão influenciar o plano interno. Então, a legislação internacional cada vez tem maior influência, muito embora talvez as pessoas tenham uma ilusão de que a ONU não funciona tão bem e tal. Mas vou dar 2 exemplos. A Convenção Quadro, sobre a Convenção de Palermo, né, sobre a questão do tráfico de pessoas, que a maioria dos países tem assinado, se comprometido e modificando suas legislações aos poucos. Uma das outras questões importantes é, como eu já mencionei, em 1992 a gente tem a primeira declaração internacional contra o desaparecimento forçado, que foi aprovado na Assembleia Geral da ONU. Mas como é uma declaração, ela não tinha uma força coercitiva tão grande, mas ela já dá as bases para novas legislações que vão aderindo ao nosso ordenamento. Uma delas vai ser, então, a Convenção Interamericana, daí é só, realmente, das Américas, a respeito também do tema, e a Convenção Internacional sobre desaparecimento forçado. Dentro dessa perspectiva, o Brasil já ratificou todas essas legislações, principalmente o Tratado de Roma, em que no artigo 7º, especificamente, manda tipificar o desaparecimento forçado, e por volta dessas questões, por causa do Amarildo e por todo esse contexto internacional e nacional, nós temos, então, o desaparecimento forçado como prestes de ser tipificado dentro e alterando o Código Penal brasileiro. Eu queria aproveitar esse gancho justamente sobre um ponto que nós tocamos rapidamente no primeiro bloco, que é a questão da participação das famílias. Participação efetiva, inclusive do ponto de vista na tentativa de solucionar o problema, colaborar com grupos. Isso parece que tem sido um lugar comum também do ponto de vista da atuação internacional. Temos diversas organizações, no caso, as avós da Praça de Maio. Primeiro, começaram como mães, temos as avós, um problema que, na verdade, que isso até há uma curiosidade, com o perdão da expressão, porque demonstra que é um fenômeno que se prolongou no tempo, estão sendo achadas pessoas hoje em dia já adultas, e temos, no caso, as mães também da Praça da Sé, no caso do Brasil. Essa participação, esses grupos de apoio, eles têm se revelado importantes com relação não só ao apoio psicológico às famílias, mas também do próprio ponto de vista das investigações? Sem dúvida nenhuma. A questão da ação das famílias, ela é fundamental, não apenas para a resolução do conflito, mas sim como avanço de políticas públicas dentro da sociedade. A gente pode pegar, só para exemplificar, para sair da questão dos desaparecimentos, mas a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Damião Ximenes Lopes, ele só avançou e só foi realmente averiguado todas as questões, porque a família dele não se contentou com o que havia acontecido com ele. Então foi atrás e foi buscar seus direitos. Então ir atrás dos direitos, se organizar, entrar em tantas organizações não governamentais, mas sempre associados, sempre que possível, a instituições intergovernamentais, porque aí a gente vai ter uma mistura interessante de pessoas ativas e quem tem o poder de realizar essas questões, né? Propriamente nas avós e mães da Praça de Maio, né, da Praça de Maio, no caso da Argentina, as próprias mães, no início ainda do governo Videla, em 1900, no começo da ditadura argentina, nós tivemos mães que foram desaparecidas pelo governo ditatorial. Tamanho era a repressão, terrível, né? E elas se tornaram, então, um dos primeiros movimentos que queriam buscar aquelas pessoas que estavam sendo desaparecidas. Só que a particularidade da ditadura argentina, ela é tão terrível que, além de ter pessoas desaparecidas, as pessoas que eram presas e, porventura, algumas mulheres que estavam grávidas, esses bebês, eles eram adotados por famílias de militares. Essas, então, então a mãe havia morrido, porque havia sido assassinada, desaparecida pelo governo ditatorial, mas as crianças continuavam. Então, pelo menos eles não mataram as crianças, mas o que eles faziam? Eles deixavam como fossem filhos dos militares. Então, as pessoas cresceram 30, 40 anos acreditando que tinha um nome diferente, uma família diferente, uma criação. Então, eu era filho de um revolucionário, mas, na verdade, fui criado por uma família, pseudo-família militar. E isso que as avós, então, da Praça de Maio, que são aquelas pessoas que tiveram seus filhos mortos, mas que tinham netos, a gente acredita que são 500 pessoas, mais ou menos, ou 500 netos dessas avós da Praça de Maio, tentam buscar rever essas identidades dessas pessoas. E com muito sucesso, é uma questão bastante importante, já foram indicados para o Prêmio Nobel da Paz, inclusive. E a questão das mães da Praça da Sé, sem dúvida nenhuma, elas têm uma questão muito importante, porque é elas que vão alimentar
desde um procedimento, o primeiro procedimento que deve ser realizado, que é o boletim de ocorrência numa unidade de polícia civil, certo? A criança desapareceu, não importa o tempo, se ela desapareceu e ninguém sabe onde ela está, deve ser notificado imediatamente. Essa é uma questão interessante, porque esse argumento é, no noticiário mesmo, nós, de vez em quando, nós acabamos acompanhando, é um argumento muito utilizado, às vezes, até por autoridades policiais. Não podemos fazer nada porque não passaram-se 24, 48 horas. Isso, na verdade, isso seria passível até de uma denúncia de crime de prevaricação. Prevaricação, exatamente. Isso é um mito que acontece, que surgiu, de repente, por uma falta de aparato policial, por uma falta de estrutura da polícia brasileira. A gente, novamente, tem que repensar se a gente não quer ter uma nova polícia, né? Porque isso não existe nenhum aparato legal para dizer que existem 24 horas. Na verdade, o que acontece é que, às vezes, se a gente está tratando de adultos, às vezes as pessoas, de repente, saíram, não deram notícia e, de repente, vai ser encontrada logo após. Não importa. Se você quiser, você deve, eu acho que até deve, ir transmitir um boletim de ocorrência. No caso, a polícia deve, então, notificar, se for caso de crime contra adolescentes e crianças. Houve uma alteração no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2005, onde a lei da busca imediata, ela obriga que a Polícia Civil transmita para a Polícia Rodoviária Federal, portos, aeroportos e todas as regiões fronteiriças a identificação dessa pessoa. Inclusive, é interessante já levar fotos, levar qualquer tipo de questões que possam ajudar nas buscas, né? E se existir indícios, né, que isso possa levar a uma questão de tráfico internacional ou que exista alguma questão que leve porque normalmente isso é gerado, investigado nos arredores, né? Mas na questão internacional também existe um banco de dados, que são 2 bancos de dados bem importantes, né? Um deles diz respeito à própria Interpol, que ela tem a organização de polícia internacional mais importante, que tem 190 países membros, e eles têm um chamado que eles chamam de difusão amarela, que é quando eles largam a informação que existe uma pessoa, pode ser tanto a criança ou adolescente quanto uma pessoa adulta, que ela está desaparecida e que internacionalmente isso pode acontecer. As pessoas podem acessar esse banco de dados. Isso deve ser realizado por meio do boletim de ocorrência da Polícia Civil, que transmite à Polícia Federal e que a Autoridade Central do Brasil vai falar com a Interpol. E também existe a Cruz Vermelha, que é uma das organizações mais importantes com esse banco internacional de pessoas desaparecidas. Mas nem todas as pessoas se tornam desaparecidas internacionalmente ou vítima de tráfico de pessoas, né? Por isso, a gente tem, na verdade, várias ações locais que estão extremamente atuais e importantes também, né? A gente tem nesse ano, em janeiro desse ano, em São Paulo, a gente teve uma lei estadual que instituiu o Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas, que busca, na verdade, conectar uma série de organizações, desde a Organização de Sociedade Civil, das Mães da Praça da Sé, ao Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, e colocar esses bancos em contato, para que o Conselho Tutelar também, para que cada vez, porque o tempo é um fator muito importante para a recuperação de uma pessoa, né? A gente sabe que o Ministério Público do Rio de Janeiro também tem um trabalho bastante importante numa questão que se chama PLIN, né, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, PLID, né, e que ele também vem tentando estabelecer o que eles chamam de uma rede neural, que é uma rede de informação e tecnologia para encontrar as pessoas. E, por último, existe um cadastro nacional de desaparecidos, que foi estabelecido desde 2002, mas principalmente desde 2009 existe uma lei que institui essa questão, principalmente nos casos de crianças e adolescentes, mas também para todas as pessoas que precisarem acessar. Então existe o Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, que não substitui boletim de ocorrência na polícia. Tudo isso é regido por meio de tratados internacionais? Essas questões de direitos humanos e que envolvem direitos humanos, elas normalmente ou necessariamente elas não precisam ter uma hierarquia muito clara de como funcionam as suas competências. Às vezes a gente tem uma série de competências cruzadas que podem colocar, como é o caso que eu falei para vocês agora, da questão, por exemplo, do Estado de São Paulo tem um banco de dados que vai se referir com um caso que envolva São Paulo, né? A gente tem aquela Convenção Interamericana que envolve os países então, das Américas. E a gente também tem a Convenção Internacional, que a gente chama, na verdade, que são meios que eles se autocomplementam, né, de proteção a respeito desses dados e informações. Eles podem ter alguma questão de atos ou tratados internacionais, mas não necessariamente. Às vezes a gente pode ter, por exemplo, o sucesso de ter uma legislação ainda mais benéfica ou mais protetiva quando a gente fala de criança e adolescente, que o Brasil já tem
algumas legislações bem interessantes nesse caso. Eu gostaria muito de agradecer a participação do professor aqui. Estamos, portanto, terminando o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu conversei com o professor de Direito Internacional e doutor em Relações Internacionais, Cícero Krupp da Luz, a quem mais uma vez eu agradeço pela presença aqui conosco, para falar a respeito do tema de hoje aqui no nosso programa. Se você quiser participar, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!